Ainda sobre esses dois principais, a translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. A gente vai descrever um pouquinho na sequência cada um deles, ok? Primeira consequência da translação, ano. A Terra, para dar uma volta completa ao redor do Sol, são aproximadamente 365 dias e 6 horas. Bom, essas 6 horas, elas são somadas ao longo de 4 anos. 4 vezes 6, 24. Confere a conta matemática aí, precisa da calculadora? Não, né? 6 vezes 4, 24. 24 horas equivale a um dia. Você pega esse dia e coloca onde? Cuidado com a sua resposta, você coloca ele no ano bissexto, que é uma outra consequência da translação da Terra. Esse ano de 2020 é ano bissexto. Ele entra no dia 29 de fevereiro, conforme a gente viu esse ano. Ano bissexto é ano de Olimpíada. Esse ano, não vou entrar na questão, né? Olimpíada cancelada, adiada, né? Melhor dizendo, mas esse ano deveria acontecer a Olimpíada. É ano bissexto, tem Olimpíada, ok? Bom, outra consequência, ou algumas outras, as estações do ano são frutos da translação. A cada 4 meses, a cada 3 meses, você tem uma mudança de estação. Daí as 4 estações do ano. A cada 3 meses nós temos uma estação do ano diferente. Lembrando que no hemisfério sul é sempre invertida a estação em relação ao hemisfério norte. Se o hemisfério norte está no inverno, nós no hemisfério sul estamos no verão. Se nós estamos na primavera, eles estarão no outono. As estações do ano são sempre invertidas, ok? Afélio e periélio, já explico um pouquinho adiante, e o solstício e equinócio. Todos consequências da translação, ok? Está aí a translação, é o movimento do nosso planeta ao redor do Sol. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, deixa eu voltar nesse desenho aqui, nesse GIF. Veja só, para poder falar dos itens que definimos. Você consegue perceber que a inclinação da Terra é a mesma em todo o trajeto de translação? A Terra não vai cambaleando no sentido de que agora está invertido para a direita, daqui a pouco está invertido para a esquerda, essa inclinação do nosso planeta. Vejam só, aqui nesse momento não há área tendo maior quantidade de sol. Aqui o hemisfério sul pega mais sol, aqui equinócio, o sol é distribuído igualmente, e aqui hemisfério norte pegando mais sol nesse momento, ok? Quando os hemisférios norte e sul estão pegando mais sol ou menos sol, a gente chama de solstícios. Existem dois, o solstício de verão e o solstício de inverno. São os momentos em que temos dias curtos ou dias longos, de acordo com a época do ano. Vamos falar um pouquinho aqui do nosso hemisfério sul. Solstício de verão acontece em dezembro. Lembra-se, nas férias, a gente já entra ali de férias em dezembro, né? Os dias estão que jeito? Estão grandes, estão aumentando, estão longos. Por quê? Porque a gente está se aproximando do solstício de verão no nosso hemisfério sul, que geralmente acontece por volta de 22, 21 de dezembro. E no hemisfério norte, conforme eu disse, vai estar acontecendo ao contrário, ou seja, enquanto a gente tem dia comprido aqui, no hemisfério norte o dia está curtinho. 6 meses depois vai inverter e aí acontece o oposto para a gente, tá bom? No equinócio vem de equivalente. Nessa posição exata que passou aí a Terra, o Sol é distribuído de forma equivalente, não tem uma área com mais Sol ou menos Sol. Pela inclinação da Terra que deu para perceber, o Sol é distribuído de forma equivalente nos dois hemisférios. Este é o equinócio. O afélio e o periélio, só para citar ali como consequência, afélio de afastado e periélio de perto. Momentos em que a Terra está na translação mais afastada do Sol e mais perto do Sol, correto? São duas consequências, outras aí também, desses movimentos da Terra, tá bom?
Bom, vamos lá, os fusos horários. Quero definir primeiro com vocês divisões da Terra elaboradas pelo homem para definir as diferentes horas nas mais diversas partes do mundo. O fuso horário é um negócio relativamente recente, final dos anos 1800 é que eles foram definidos. Ok? De lá para cá, assim tem funcionado. Se você percebe aí, são 24 fusos, ok? Nós temos um principal chamado de meridiano inicial aqui, que a gente já citou na aula anterior. Ele define algumas coisas importantes. Tudo para leste, perceba aqui embaixo, olha, cada fuso que você passa aumenta quanto? Cada fuso que você passa aumenta quanto? Isso mesmo, 1 hora apenas, ok? Então, passou do inicial aqui para a direita, passou um fuso, aumentou 1 hora. 2 fusos em relação ao primeiro, aumentou 2 horas. 3 fusos em relação ao primeiro, 3 horas, e assim por diante. Aqui para a direita são horas a mais. E para a esquerda, cada fuso diminui um horário. Ok assim? Regra simples. Para a direita, a hora vai aumentar. Para a esquerda, a hora vai diminuir. Combinado? Olha o caso do Brasil. E olha, já aproveito para falar aqui do nosso caso, é o que aconteceu. Até 2008, desde 1913 até 2008, o Brasil possuía 4 fusos horários. Conta comigo, 1, 2, 3. Ué, você não falou 4, professor? Sim. O quarto fuso está aqui, que envolve algumas ilhas, dentre elas Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, ok? São ilhas que estão aqui no quarto fuso horário. Dê uma olhadinha aí na hora que está marcando no seu relógio agora, pode colocar 1 hora a mais para Fernando de Noronha. E, por exemplo, aqui para a esquerda, toda essa área aqui mais laranja, não sei exatamente a cor disso daqui, bege, essa esquerda aqui 1 hora a menos, ok? Lembre-se que ele data de 1913 até 2008, ele acabou nem dividindo aqui, não dividiu, tá tudo certo aqui. Então se em São Paulo, por exemplo, São Paulo são 10 horas, nesta parte aqui meio bege, meio laranja, se aqui for 10, aqui vão ser quantas horas? Isso, 9 horas. E aqui? Já são 2 fusos, então se eram 10 horas aqui em São Paulo, 9 horas nessa área toda, e aqui no extremo oeste do Amazonas e no Acre, vão ser quanto? 8 horas, exatamente. Tá bom? Só que aconteceu o seguinte, em 2013, aconteceu que, aliás, em 2008, né, nosso presidente resolveu tirar o quarto fuso horário, aqui do extremo oeste do Amazonas e do Acre. Então, o Brasil passou a ter 1, 2 e 3. Aqui estão as ilhas, lembra-se? Fernando de Noronha, São Pedro, São Paulo, dentre outras. São ilhas que nós temos aqui compondo o terceiro fuso horário. Isso durou até 2013. Em 2013, foi revogado essa lei e voltamos a ter os 4 fusos horários, ok? Então, só para ficar claro, hoje, 2020, o Brasil tem quantos fusos? 4 fusos horários, ok? Fechado aí sobre o Brasil? Vamos adiantar um pouquinho aqui então. Vamos lá. Horário de verão. Bom, o horário de verão, ele tem um motivo. É um sistema de alteração temporária da hora oficial de um país, estado ou região. Ok, altera o horário. No Brasil, a gente adiantava em 1 hora. Eu digo adiantava porque o último governo, aliás, o atual governo, resolveu não implantar horário de verão entre 2019 e 2020. Mas o horário de verão tem um objetivo: economizar energia. Foi para isso que ele foi criado, tá certo? O Brasil, pela sua extensão de norte para sul, a gente encontra aqui uma área muito grande, certo? E esta área que está mais próxima da linha do Equador, digamos assim,
não tem por que ter horário de verão. A variação entre horário de pôr do sol e horário de nascer do sol, ela é muito pequena. O horário de verão não faria diferença, não geraria economia de energia, ok? Nesta outra região aqui, você encontra, quando há horário de verão, todos eles entram. Esqueça o fuso horário agora, estamos falando de horário de verão. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu encerro por aqui. Um abraço para vocês. Próximo encontro, matéria do segundo bimestre. Fechado? Um abraço, se cuidem, mandem as atividades. Qualquer dúvida, estamos aqui. Um abração para todos.